Sejam todos bem-vindos ao canal Advogado Completo. Meu nome é Ravi Savaia e hoje o vídeo é sobre o tema tentativa. Bom, pessoal, vocês lembram o vídeo que eu falei sobre iter criminis, que é os caminhos do crime? O sujeito primeiro tem a etapa da cogitação, da ideação, depois a etapa da preparação, depois a etapa da execução, depois a etapa da consumação. Esses são o itinerário, os caminhos do crime, né? O iter criminis. A gente só vai falar de tentativa quando a gente entrar na etapa de execução. Vocês lembram que eu tratei a diferença dos atos preparatórios para os atos de execução? Porque se eu estou na fase ainda de preparação, ainda não é crime, com exceção dos crimes autônomos, né? Vou dar um exemplo aqui, o pessoal que tem uma exceção do crime de a preparação para a fabricação da moeda. Só o ato de preparação de moeda falsa já é crime. Os crimes autônomos, né, como eu citei também, a coisa da escavação, o sujeito começa a escavar um buraco para chegar no cofre do banco. Esse ato preparatório é um crime autônomo. Essas são as exceções que enquadram a preparação como um crime. Mas, em modo geral, a preparação não é crime. Só quando dá início à execução que a gente vai começar a falar sobre tentativa. A partir do momento que eu entro na etapa de execução e eu não consigo realizar o crime por circunstâncias alheias à minha vontade, aí entra a tentativa, a responsabilidade pela tentativa. E aonde a gente vai encontrar a tentativa no Código Penal? Artigo 14, pessoal, vamos à redação aqui. Disse o crime. Crime consumado, inciso 1, consumado quando nele se reúne todos os elementos de sua definição legal, crime consumado, né? Que não é o tema desse vídeo. Inciso 2, tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Foi o que eu falei aqui. O artigo 14, quando fala de tentativa, ele entra na etapa de execução. Porém, essa etapa, o crime não se consome por vontades alheias à vontade do agente. Isso é a tentativa. Por isso que eu comentei com vocês a importância de ter a ideia do iter criminis na cabeça, né? Porque quando ele fala aqui, no inciso 2, tentado quando iniciada a execução, o que é execução? Se houve execução, já houve uma cogitação, uma preparação e para iniciar a fase de execução. Então, se você sabe isso, você entende que é um processo, né? É o iter criminis. Então, ele fala, tentado quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Isso é a tentativa. Então, você vê a diferença aí de atos preparatórios para atos de execução. A pena do crime tentado é igual à pena do crime consumado? Não. A do crime tentado é menor. Então, por quê? Porque o nosso Código Penal, ele usa a teoria objetiva, que é uma teoria que busca a proteção do bem jurídico, né? A preocupação com o bem jurídico. Aqui no parágrafo único, a gente vai falar sobre isso. Parágrafo único do artigo 14 do Código Penal. Salvo a disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2 terços. Vai ter uma diminuição de 1 a 2 terços na dosometria, né? Quando o juiz vai dosando ali a pena, mas a pena do crime tentado é diminuída de 1 a 2 terços com relação ao crime consumado. Por que a tentativa é punida? Segundo a teoria da impressão, é uma teoria alemã, porque a tentativa ela traz uma ameaça, um abalo à confiança jurídica da comunidade.
Se o direito penal tem por objetivo a proteção de bens jurídicos, então a punibilidade da tentativa tem por fundamento o perigo para o bem jurídico protegido no tipo penal. Mas qual que é a natureza jurídica da tentativa? A tentativa é uma norma de extensão da figura típica. Quando a gente fala de tipicidade, que é adequar um comportamento à previsão do que se está no Código Penal, a gente tem uma adequação, adequar um comportamento, uma conduta, uma ação a uma previsão legal. Isso é a tipicidade. Então, essa adequação pode ser direta ou pode ser indireta. Vamos dar um exemplo para elucidar. Eu vou lá e mato alguém. Artigo 121 do Código Penal, matar alguém. Então, meu comportamento se adequa ao artigo 121. E no crime tentado? Eu vou tentar matar alguém e minha arma não funciona, ou eu erro por má pontaria, eu erro a pessoa foge. Tentativa. Como é que eu faço? Porque no artigo 121 fala matar alguém, não fala tentativa, né? O que eu tenho que fazer? Eu vou combinar o artigo 121 com o artigo 14, inciso 2. Vai ter uma combinação desses dois artigos para adequar a conduta de tentativa onde o crime não se consome por circunstâncias alheias à minha vontade. Então, pego o artigo 121, que é matar alguém, e combina com o artigo 14, inciso 2, que é o crime por tentativa. É a combinação desses dois artigos. Lembrando que a tentativa é o tipo ampliador das normas penais incriminadoras. Por isso que fala dessa combinação do artigo 121 com o artigo 14. Ele amplia, né, um tipo ampliador das normas penais, a tentativa, que é o crime que não se consome por vontade alheias do agente. Vontade não, circunstâncias alheias à minha vontade. O crime não se consumou por circunstâncias alheias à minha vontade. Isso é a tentativa. Como eu expliquei, você vai no Código Penal, o artigo 121 fala matar alguém, porém eu só tentei matar, a pessoa fugiu. Então combina-se o artigo 121 com o artigo 14. Então, se o sujeito foi lá e matou a pessoa, ele como é que fala? Ele cometeu um homicídio. O que a gente tem na tipicidade? Matar alguém. Ele consumou, houve a consumação. Então, uma adequação da tipicidade por subordinação direta. Agora, se ele tentou matar e não conseguiu, a gente faz uma combinação do artigo 121 com o artigo 14, que é a tentativa inciso 2, adequação por subordinação indireta. Porque existe dois artigos que se combinam para explicar a tipicidade, que é a tentativa de homicídio. Que ele não cumpriu ele não conseguiu consumar esse homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade. Aí entra a tipicidade, adequação subordinada indireta, porque quando é direta é o homicídio consumado, quando é indireta é a tentativa de homicídio que você combina o artigo 121 com o artigo 14, inciso 2, que é tentativa, para fazer a adequação e a explicação da tipicidade, né? Tem que juntar esses dois artigos para fazer a adequação legal, que é a adequação subordinada indireta. Aí você pode me perguntar, e se for um roubo tentado? Você vai pegar o artigo 157 e combinar com o artigo 14. Se for uma tentativa de roubo, né? 157 combinado com o artigo 14, inciso 2. E se for um homicídio tentado, 121 combinado com o artigo 14. É importante frisar, pessoal, que essas circunstâncias que acontecem é contra a vontade do agente, para enquadrar em tentativa, porque senão a gente chega no artigo 15, a gente tem dois institutos lá, que é a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, que aí a gente está tratando de outro instituto,
Porque a tentativa em si é quando o crime não se consome, o agente se inicia nos atos preparatórios, nos atos executórios de execução, e por circunstâncias alheias não se inicia por circunstâncias alheias à vontade do agente, contra a vontade do agente, tá? Para a gente não confundir com desistência voluntária e arrependimento eficaz, que depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso, que é o artigo 15 do nosso Código Penal. A gente está aqui no artigo 14, falando sobre tentativa. Outro ponto importante, pessoal, a culpa é incompatível com o crime de tentativa. Porque como é que eu vou tentar uma coisa que eu não quero? Então toda tentativa é dolosa. Tem dolo na tentativa, porque eu tenho vontade que aconteça. E não acontece por circunstâncias alheias à minha vontade, contra a minha vontade. Eu quero, mas eu não consigo por circunstâncias alheias à minha vontade. Então a tentativa é dolosa. Você entra no processo de execução com a finalidade, com a intenção de consumação. Ela tem um dolo, ela não se consome por circunstâncias alheias contra a vontade do agente, né? Esses são elementos da tentativa. Não cabe a culpa, não é? Porque eu já inicio com a intenção de, por isso toda tentativa é dolosa. Então, quando a gente fala de tentativa, primeira coisa, quais são os elementos da tentativa, né? Primeiro elemento que o agente entra no início da execução. O segundo elemento é que não se consome o crime por circunstâncias alheias à vontade do agente, contra a vontade do agente. O terceiro elemento é que existe dolo de consumação, existe a vontade que se consuma o crime. O quarto elemento é o resultado possível. Por que esse termo resultado possível? Porque senão a gente cai lá no artigo 17, que é o crime impossível, né? Quando a gente fala de tentativa, o crime é possível. Porque senão o artigo 17, até vou dar uma olhada aqui para não errar com vocês. O que fala o artigo 17? Não se pune a tentativa quando a ineficácia absoluta dos meios ou por absoluta impropriedade do objeto é impossível consumar-se o crime. Não é o que a gente está tratando aqui. Aqui o resultado é possível. Você entra na etapa de execução com a possibilidade do resultado. O resultado é possível, porém, por circunstâncias alheias à vontade do agente, o crime não se consome. Bom, pessoal, a gente fica por aqui, esse vídeo sobre tentativa, e no próximo vídeo eu vou falar dos crimes que não admitem tentativas. Aí eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso, tá bom? Até o próximo vídeo, muito obrigado.